Aguatimê. E todo mundo já sabe, contada que foi a Priscila que veio da África como escrava para o Maranhão. Mas vamos falar isso mais na frente. Vamos chamar aqui meu amigo aqui, Henrique, para compromisso aqui, Henrique. Vamos chamar também aqui a representante do governo municipal, a vice-prefeita, doutora Esmélia. Vamos chamar também aqui a grande escritora de Carlos Ferretti. 2,50 m. Vamos chamar aqui também nossa amiga Luísa. Vocês vão saber quem foi essa Luísa, foi a primeira a fazer essa introdução desse livro, tradução, na Itália. Vamos convidar também uma pessoa que sempre fez parte na Casa das Minas, nos seus trabalhos, que ajudou muito, meu amigo fotógrafo Lassocero. Vamos acomodando aí todo mundo. Vou sentar, não se preocupa não comigo não. Então, com a permissão, primeiro do mestre dos mestres e com os do guia da casa, vamos dar início à fala desse grande momento, desse trabalho literário. Vamos falar, primeiro vamos começar com a representante municipal, a vice-prefeita, dando prefeito aqui, doutora Esmélia. Boa noite. Boa noite, pessoal. Fiquei muito feliz com o convite que veio do meu professor, eterno professor Henrique, lá da Universidade Estadual do Maranhão, de Eusébio também, que eu conheço além daqui da Casa das Minas, lá da Polícia Militar do Estado, porque eu também fui policial. E foi uma honra poder estar participando desse momento de relançamento desse romance, dessa história que muita gente ainda precisa conhecer e valorizar. Essa casa centenária, de todos os estudos que já foram feitos. Eu tive o contato, meu primeiro contato foi justamente em 2005, quando eu estava fazendo seletivo para trabalhar na Casa das Festas, Centro de Cultura Popular Domingos Vera Filho, quando foi o meu primeiro contato com essa literatura. Né? E para mim era desconhecido, apesar de eu ser do interior do estado, na minha região também tem, só que não tem tambor de mina, e que é mais perto de Codói, então a gente tem o terecobo lá. Então eu já conhecia de ouvir falar, mas a aproximação com a literatura mesmo foi graças à universidade, graças à possibilidade de trabalhar, de conhecer mais de perto as religiões de matriz afro, especificamente a Casa das Minas, toda a importância que ela tem para a nossa cidade de São Luís, o nome que ela carrega na sua história, enquanto uma casa específica que traz toda uma história de resistência, quando a gente fala de religião no sentido, e tudo que conseguiu sobreviver até hoje, apesar de de tanto preconceito e de tanta perseguição, a gente fala de resistência. Eu não sou a pessoa mais indicada nesse momento para dizer a importância desse livro, mas é realmente agradecer pelo convite, poder estar participando desse momento do lado de pessoas que eu tanto admiro, a professora Ferretti também, todo o material. Lassocero, diga alguma coisa aqui, nesse momento importante para a nossa Casa das Minas Gerais do Maranhão. Bem, o Eusébio me pegou de surpresa aqui, né? Eu não fui preparado para participar dessa mesa, muito pelo contrário, eu vim aprender aqui com essas pessoas envolvidas nesse trabalho, principalmente com a mestra Mundi Carmo, que já é minha parceira em outros livros. A gente participou de um livro da Casa de Nagô também, a Ferretti, a Mundi Carmo nos deu a honra de trabalhar com o texto e praticamente coordenou esse trabalho, né? Então é importante estar aqui hoje porque foi a Aguatimê uma das causas que levaram até o Benin para saber a origem disso, de toda essa história. Eu já há muitos anos trabalhava com os terreiros de tambor de mina do Maranhão
E aí dá aquela vontade de saber como isso veio parar aqui. E o Pierre Verger, antropólogo francês, escritor, ele afirmava que seria essa ex-rainha do Daomé, Alain Guatibé, a fundadora da Casa das Minas. Então, olha a importância da gente estar aqui agora, nesse momento, comemorando esse livro, esse lançamento. Então, a importância da casa, toda essa história do tambor de mina do Maranhão, né? Então, essa rainha saiu do Daomé, vendida como escravizada, passou pela Bahia, em Itaparica, e acabou chegando no Maranhão, atrás dos irmãos de nação, os negros Mina. E aqui, esses irmãos, esses negros, estavam esperando essa rainha para fazer reviver o culto ao votum deles, né? E assim nasceu essa casa aqui. Então, a emoção está aqui, eu tenho mais é que ouvir do que ficar falando. Obrigado, Eusébio. Já ouvimos o Vasconcelos, vamos ouvir agora a professora Mondicarro. Mondicarro, boa noite. Bom, eu queria agradecer a todas as pessoas que contribuíram para essa obra que vai ser lançada agora. Então, essa obra já era esperada há muito tempo. Eu conheço o tradutor, que era meu amigo em São Paulo, e sei do quanto ele vibrava com o trabalho que ele estava fazendo de tradução, mesmo ainda não sabia quem poderia se interessar para editar a obra. E isso, todas as conversas de Carlos Eugênio giravam em torno dessas coisas que a Judith de Grias tinha falado no livro. Então, agora a gente, em português, né, tem a oportunidade, então, através do professor da UEMA, do Raio, que a gente conheceu recentemente, né, tive o prazer de conhecer, e que, como é que se diz, assumiu a responsabilidade, né, e conseguiu os meios para a produção do livro, que não é uma coisa muito fácil nem muito barata. Não é um livro assim de grande divulgação. O livro, vocês vão ver, é um livro de peso, muito bem escrito, a tradução muito bonita também, mas é um livro difícil. Eu, quando estou lendo assim uma página, para mim não sobra nada, tudo é necessário ali. As informações entram sutilmente, como se fosse assim um mar, devagarzinho, vai entrando tudo. Não é uma coisa esquemática ou sistemática assim. Então, eu, por exemplo, estou lendo, balbuciando para ver se com isso eu aumento a minha ligação e a minha atenção sobre o livro. E esse livro é sobre a fundadora da Casa das Minas, que aqui era conhecida como Maria Jesuína. A casa sabia desde o começo que foi fundada por alguém da família real, do antigo reino do Daomé, muito reservada, inclusive, porque tinha receio de seus perseguidores continuarem a sua caça, né, do pessoal da família real que veio para cá. E talvez isso tenha feito da Casa das Minas um terreiro muito especial, diferente dos outros. É uma casa muito acolhedora, todo mundo que já esteve aqui sabe disso, mas muito fechada. A gente aqui não fica dando o nome dos voduns das pessoas, não fica... Eu estou há muitos anos e normalmente assim, a mulher do professor chegou. Então, eu tenho 20 anos de casa. É a mulher do professor, porque o professor veio antes, começou a pesquisar aqui. Depois, os outros me deram uma cabaça para eu tocar, e eu sentei aqui do lado de Eusébio, e naquele banco, e fiquei à disposição e tal, e foi assim que a coisa começou, né? Bom, então é isso que eu gostaria de dizer, agradecer a todo mundo que colaborou, e inclusive as instituições, o EMA, FAPEMA, Grupo de Pesquisa da UEMA,
é editora Pitomba, é editora da UEMA, e muitas pessoas também que colaboraram. Inclusive Ferretti, que colaborou com um texto falando dos odores da Casa das Minas. Eu vou passar para outra. Obrigada. Só falar da professora Luiz Ferretti, vamos falar aqui para internacional. A italiana. Luísa, boa noite. Boa noite. Obrigada, Eusébio, pelo convite. E foi para mim uma surpresa de ser chamada na mesa. Porque eu não fiz nada para a tradução de outra coisa desse livro. O mérito é do professor Borralho e do Marcondes de Moura. Mas é sempre um prazer para mim de ser aqui na Casa das Minas, porque a Casa das Minas é única no Brasil. Única realmente, porque é a casa que fez conhecer os voduns da Casa Real de Abomey. É a única. E a coisa que eu fiz na Itália é de fazer conhecer o culto da Casa das Minas, porque eu traduzi o livro que é Metados o Madono, do Sérgio Ferretti, que foi editado com a ajuda da Biblioteca Nacional do Brasil, do Rio de Janeiro. E agora também na Itália se fala da Casa das Minas. E principalmente na internacional. Então vamos conversar, dar a palavra aqui ao grande responsável por esse trabalho todo aqui. Meu amigo, boa noite. A Casa das Minas te recebe de braço aberto. Boa noite a todos e a todas. Se me emocionar um pouco, peço desculpas. Esse livro é um livro de sincronicidades, porque em 94, quando fazia história na UFMA, eu fui aluno do Sérgio Ferretti, que foi a primeira pessoa que me falou da Casa das Minas e do que Metados o Madono. E naquele momento, quando eu fazia a disciplina dele, que era Antropologia Cultural, ele se lamentava exatamente pelo fato de um romance escrito pela Judith Gleason nunca ter sido traduzido pelo português. Então, a primeira vez que eu tomei contato com a Casa das Minas foi através do Ferretti e tomei conhecimento desse romance pelos lamentos do Ferretti por essa obra nunca ter sido traduzida para o português. Depois, nós, na época da UFMA, não havia na estrutura curricular do curso de História uma disciplina específica chamada de História da África. Hoje já possui. Essa História da África faz parte da estrutura curricular dos cursos de licenciatura de História no país. Então, nós recebíamos uma espécie de disciplina letiva chamada de História da África, e nós sempre recebemos a professora Mônica Lima, da UFRJ, era uma especialista em História da África, porque naquele momento no país, na década de 90, não havia curso de pós-graduação em História da África. Só havia no Colégio do México. Né? O primeiro curso de pós-graduação em História da África foi na Federal da Bahia, depois a UFRJ, enfim, e hoje nós temos pós-graduação, mestrado, doutorado em estudos africanos pelo país inteiro. E a Mônica, naquele momento, também reforçava sobre a figura da Nana Coutimet e também trouxe para conhecer, em 94, a Casa das Minas, quando eu passei de fato a frequentar. Bom, a influência do Ferretti e a influência da Mônica foram decisivas na minha formação acadêmica. Isso me levou aos estudos de África. E hoje eu trabalho especificamente com literatura africana de língua portuguesa. A história desse romance é muito interessante porque a Judith Gleason publica pela primeira vez em 70. E antes da morte do PRVG, ele já havia falado da importância desse romance, que aliás é extremamente conhecido nos países de língua portuguesa, sobretudo Estados Unidos e Inglaterra. Vários antropólogos fazem menção e fazem referência a esse romance.
E o Ferretti, depois de muitos anos, em 98, escreve um artigo, de novo, lamentando o fato do romance nunca ter sido traduzido para o português. Quando chegou em 2001, o Carlos Eugênio, amigo, né, da Mundi Carmo, que a Mundi Carmo viu o nascimento da tradução desse romance, ainda nos idos de 80, 90, quando o Carlos começa a trabalhar, recebe a autorização da família da Judith Gleison para que possa ser traduzido para o português. O Museu do Negro de São Paulo, então, faz uma oferta ao Carlos Eugênio para que o livro seja publicado por São Paulo. E o Carlos disse, olha, é uma proposta tentadora, mas eu acho que esse livro precisa ser publicado no Maranhão. Eu acho que isso é extremamente importante, que isso saia pelo Maranhão, porque esse era um dos desejos, inclusive, da Judith Gleison. Então ele entra em contato com o Alessandro, que faz parte do grupo Eric Val, da qual eu faço parte, e o Carlos Eugênio então pergunta se alguém no Maranhão se interessaria em publicar essa obra em português. E eu disse, eu conheço uma pessoa, né, que é da UEMA, chamada Henrique Borralho, que trabalha exatamente com literatura africana, e eu posso entrar em contato com ele para saber do interesse. Então nós entramos em contato com o Carlos. Eu tenho um edital de pesquisa chamado IST, Economia Criativa, da qual eu trabalho com literatura africana, e por essa razão estou sempre na África, acabo de chegar de São Tomé e Príncipe, e por conta desse edital há um recurso destinado para a publicação de obras. Então, em 2019, eu publiquei Literaturas Africanas de Língua Portuguesa, um evento internacional com escritores moçambicanos e cabo-verdianos. E havia previsto, então, uma segunda coletânea, agora com escritores de São Tomé e Príncipe, Angola e Guiné-Bissau. Então, eu fiz uma solicitação à FAPEMA para que houvesse uma autorização de mudança de rubrica, né, de uma coletânea para o romance, e solicitei, então, o pagamento da tradução para o Carlos Eugênio e, posteriormente, para a editoração do livro. Então, a organização da obra é minha, juntamente com o Carlos Eugênio, e a tradução é dele. Eu não vou dar spoiler, não faz sentido, mas o romance, ele é um romance etnográfico. A Judith Gleison vai até o Benin, ainda não inclusive de 50, faz uma pesquisa a miúde sobre todo esse processo que envolve a Nango-Timé e todo esse percurso que faz da chegada dela até primeiro a Bahia e depois o Maranhão. Como eu disse, não vou dar muitos detalhes, vocês vão ler, mas eu posso dizer que Nango-Timé é uma das esposas do rei Angoulou, no final ainda do século XVIII, é uma das esposas dele, porque ele saqueia a vila, ainda fazia parte do reino do Mali, depois anexada ao reino do Abomey, e ela é levada então como esposa do rei Angoulou, e dos vários casamentos ele tem uns filhos, que é o Adadozan. Quando o Angoulou morre, o Adadozan usurpa de fato o trono e escraviza a Gotimé. Uma das razões que se coloca por isso, e aí eu vou começar a falar um pouco sobre a importância do romance, é porque uma das associações que se faz entre o Adadozan é com exatamente o Francisco Félix de Souza, o Xaxá, quer dizer, o maior comerciante de sujeitos escravizados do século XVIII, né, e do século XIX. Então, há um processo de litígio entre o Xaxá, ou seja, João Francisco Félix de Souza, que é um comerciante baiano, na verdade, ele não é português, ele é baiano. E o engraçado é que esse romance ele é traduzido para português no mesmo momento em que o filme A Mulher Rei sai do cinema. Qual não foi o meu susto quando a minha amiga Hilda, que está ali me ajudando na distribuição do livro, me convida para assistir o filme. E quando a gente vai para o cinema, a primeira cena é exatamente da conversa com uma da Mulher Rei, falando sobre a Gotimé. O filme abre,
né? Aliás, o filme se passa sobre o rei Guizô, que eu vou falar agora, né? Mas o filme abre falando sobre a procura do rei Guizô pela mãe, né? Que naquele momento, e o filme não fala sobre isso, estava em São Luís do Maranhão. E o João Félix de Souza também aparece no filme, ainda que romantizado, ainda que descaracterizado, mas o João Félix de Souza, primeiro aliado do Haddad Ozan e depois aliado da Nana Gotiné, essa figura perpassa, né, todo o filme. Então, o romance é publicado no mesmo momento que o filme, né, fala das guerreiras agogis, né, que são as guerreiras, né, africanas que fazem parte do reino da Gomé. É claro que o filme tem algumas preocupações, porque ele demoniza o reino de Oióió, né, e meio que exalta o reino do Daomé. E aí é uma das questões que se coloca também em relação ao romance, porque o romance muda um pouco de inflexão sobre a construção da memória, tanto do Guizô como do Haddad Ozan. Porque há historiografias que apontam que o Haddad Ozan era um rei generoso, né, que era um rei bondoso, e que, na verdade, o Guizô é um dos responsáveis, filho da Gotiné, da expansão do comércio de escravização e da potência do reino do Daomé entre o século XVIII e o século XIX. A Gotiné fica presa durante 5 anos no forte de Udá, quando finalmente ela é escravizada e trazida para o Brasil. O que é um sacrilégio, porque no antigo reino do Daomé era terminantemente proibido a escravização de sujeitos da família real. E isso o Haddad Ozan comete, né? E pelo fato de João Francisco Félix de Souza, o Xaxá, ter feito uma cobrança em relação à comercialização de escravos, de sujeitos escravizados, me desculpem, ele também é preso, né? E na prisão ele então conhece a Gotiné e ele promete a ela, né, subverter o trono e entronizar o Guizô, que naquele momento é uma criança, né, para que um dia, por isso que ele não assume, né, o reino do Daomé, exatamente, para que ele um dia possa substituir o Haddad Ozan. Então a Gotiné vem para o Brasil, não toma mais conhecimento do que se passa no reino do Daomé. O rei Guizô assume, então, com a ajuda do Francisco Félix de Souza, quer dizer, o ex-aliado da Haddad Ozan, é quem, na verdade, agora usurpa o trono e permite a ascensão do reino Guizô, que desesperadamente procura pela mãe, procura nos Estados Unidos, procura na Inglaterra, procura em Cuba, procura no Haiti, procura na Venezuela, até finalmente chegar na Bahia, e na Bahia toma conhecimento de que ela está em São Luís do Maranhão. O romance, ele é muito importante, porque, volto a dizer, ainda que no campo da verossimilhança, ele é um romance histórico. Ou seja, ela utiliza uma pesquisa etnográfica rigorosa e usa da história para digamos, ficcionalizar alguns aspectos, mas, grosso modo, é uma pesquisa etnográfica, né, sobre a trajetória da Nana Gotiné. Desde do processo da ancestralidade, dos totens das panteras, que eram os animais vinculados às mulheres dos reis, passando inclusive pelos voduns, como Legba, né, que aqui vai ter uma conotação tanto quanto malévola, mas no reino do Daomé está associado ao que seria dos orixás. Exu, lá dentro. Né? Ela não admite voltar para o lugar que a permitiu ser escravizada. Então lá, ainda que tenha sido uma rainha, ela foi escravizada no Daomé. Mas aqui, quem ela se torna? Ela se torna, na verdade, Maria Jesuína, mas se torna a fundadora da Casa das Minas, que traz toda a tradição dos voduns do Daomé para um outro continente, que é o Brasil. Na apresentação, eu faço uma alegorização dizendo que a Gotiné, ela é uma representante do Maranhão, porque, veja, na metade do século XIX, já é o declínio do sistema agroexportador do Maranhão.
O Maranhão sempre viveu com uma relação muito mais vinculada a Portugal, né? No século XVII, você tem uma divisão Estado do Brasil, capital Salvador, até Colônia de Sacramento, e Estado do Maranhão, que vai de Pernambuco até a Amazônia, capital São Luís. Então, aqui há todo o imaginário, né? Construindo-se uma ideia de um lugar, de um Maranhão, né? Como um lugar potentoso, como um lugar de uma grande expressividade imperial, cultural. Depois o próprio padre Antônio Vieira reforça isso, né, nos seus sermões. E depois, quer dizer, quando o Marquês de Pombal também chega no Maranhão no século XVIII, o processo de reforma administrativa do Brasil colonial tem o Maranhão como referência, porque é aqui que ele faz o processo de aldeamento e é aqui que ele faz o modelo de revisão econômica administrativa que vai servir para todo o Brasil imperial. Então o Maranhão não é um lugar como outro qualquer. O Maranhão ele se constitui como lugar de semaforização. O Maranhão é um lugar diferente. Sempre foi, primeiro por se manter distante de uma ideia de Brasil, depois por ser uma relação completamente amorfa. Quem fala isso é o padre Antônio Vieira. Ele diz que os habitantes daqui são lascivos, são perigosos, são inteligentes. Isso aqui é um lugar de mentira, porque de dia amanhece o céu toldado de nuvens e logo depois aparece um sol ensolarado, e ele não sabe lidar com as gentes desse lugar. Então o padre Antônio Vieira tem uma inquietação muito grande com esse lugar chamado Maranhão. Ele não consegue entender o Maranhão, essa que é a grande verdade. Ele não consegue entender o que é o Maranhão. Então você tem a chegada dos açorianos no século XVII, depois você tem a revolta de Beckman, que é a primeira revolta nativista do Brasil colônia. Então isso aqui é um lugar de miríade, um lugar de difícil compreensão. E eu brinco no artigo falando sobre a Gotimê, quer dizer, que não é à toa que ela vem para cá. Ela vem para cá porque aqui ela traz os votos do Dalmé para ela recompor todo esse cenário de um lugar de África, presente em um lugar que também é África, pela quantidade de nagôs, de fantes, achantes, né? E sobretudo de jejes, da qual de fato ela representa. E perceba, Querebetã Templo, Zomoduno, o Senhor do Espírito das Águas, ele treme quando ele encontra o rio Itapecuru, que é o lugar pelo qual ela chega ao Maranhão. Ela entra no Maranhão pelo rio Itapecuru. E ele treme diante do rio Itapecuru. Então eu brinco isso dizendo que uma entidade do Dalmé reconhece uma outra entidade ao chegar ao Maranhão, porque encontra com Curupira e encontra com o rio Itapecuru. E logo depois ela se encontra com os folguedos do Bumba Meu Boi, que é quando o romance começa a descrever toda essa relação que dá essa potência que é a Casa das Minas e a importância da Casa das Minas, né? Então, o romance é fantástico, porque ele traz um lugar de Maranhão e desta casa, da importância dessa casa para o país, não é só para o Maranhão, né? Essa casa é importante para o país, né? Porque isso aqui é uma amálgama, né, de uma representação de um antigo reino da África, transladado para cá, entronizado aqui e misturado com os elementos de uma potência, né, litúrgica, folclórica, cultural e espiritual, que é a ideia de Maranhão. E isso o romance traz muito bem. E por essa razão, que quando os embaixadores do rei Guizot encontram a Gotimê, e isso eu não vou falar se ela volta ou se ela não volta, mas conversando com o de Carmo, ela já me disse o que acontece com a Gotimê, porque ela foi pesquisar os estudos de Nina Rodrigues. Eu não vou contar para ela o que ela me contou. A de Carmo sabe se ela volta ou não para a África, isso eu não vou falar, mas a de Carmo sabe, né? A de Carmo sabe o paradeiro da Gotimê. O livro não responde essa pergunta. O livro não diz. O livro não diz. Se ela volta ou se ela não volta. Eu deixo para vocês a leitura. O que eu posso falar é que, mesmo sendo romance, volto a dizer, é um romance etnográfico, mas ele faz uma reprodução belíssima sobre a potência da mulher negra, que é a figura da Gotimê. Eu acho que o lugar da mulher negra, né, da mulher africana, dessa potência,
da qual, e essa casa é uma casa de tradição matrilinear, né? Então eu acho que esse é um dos elementos fundamentais do romance. E a outra questão, volto a dizer, é a relação que se faz entre o lugar do Maranhão. Que lugar é esse? Que lugar simbólico é esse? Né? Que sociedade balaia é essa? De difícil compreensão para mim, que estou entre a literatura, a história, a antropologia, mesmo sendo maranhense, de Codó, né? Sou de Codó, filho de Xangô, então, de difícil compreensão para mim, que sou maranhense. Né? Até hoje eu tento entender que lugar é esse. Mas depois da leitura do romance, eu comecei a entender que outros Maranhões, né, se apresentam, sobretudo a partir, inclusive, da figura dessa mulher fantástica, da qual o ponto mais eu leio na minha paixão, chamado Não Botinei. Eu espero que vocês leiam, apreciem, divulguem e saiam da casa tão importante. Obrigado. Boa noite. Mais uma vez. Está aberto para quem quiser fazer uma pergunta à mesa, principalmente para o meu amigo escritor Peruei. A Mônica Ramos que vai fazer uma revelação. O livro, eu fiz a primeira leitura. Eu pretendo agora passar o pente fino, como eu digo, parágrafo por parágrafo, e fazer uma comparação da visão que ela dá do Zomadono, da casa, etc. E o que eu ouvi falar aqui, ou através dos pesquisadores que me antecederam, né, Pierre Berger, aliás, desde os anos 40, que nós temos grandes escritores e tal. E depois Ferretti, que fez uma integração uma síntese desses trabalhos todos e uma complementação, entrevistando as pessoas que estavam na casa e que conheceram ainda a Andresa, que foi a informante de todos aqueles pesquisadores, de Pierre Berger, de Otávio da Costa Eduardo. Por isso é que eles tratam de Dr. Maneco, né, Nunes Pereira. Há uma coincidência muito grande, uma similaridade no relato deles e nos dados, né? Embora cada um tenha seu estilo e dê sua contribuição. Então ele fez uma síntese, uma sistematização daqueles dados todos e uma complementação a partir do depoimento dessas pessoas. Ele ainda entrevistou 3 mães de santo e algumas antigas. Eu já não tive essa... A primeira eu praticamente não conheci, essa de Bolsa. Não, de Bolsa, que foi... Teve a Andresa, teve a Leocádia. Bom, a primeira que ele conheceu era da família de Bolsa, aí do lado de Sapatá, de Acó Sapatá. Depois foi a avó de Eusébio, que ele se tornou grande amigo, inclusive porque o vodum dele era ligado ao vodum dele. E essa eu já tive mais oportunidade, embora eu não era pesquisadora de religião, e muito menos de religião afro, né? Então eu fazia algumas visitas, acompanhava ele em algumas coisas, mas outras não, né? E depois que eu terminei o doutorado e que publiquei, já estou usando o livro dele, Desceu na Guma, que é a minha tese de doutorado, eu então passei a frequentar mais aqui. E nessa história os outros me entregaram uma cabaça para tocar. E a partir daí eu fui entrando, colaborando em algumas coisas, né? E houve algum tempo que eu até pensei que o Vodum ia me pegar, né, Eusébio? Mas até agora, ou eu pertenço ao Vodum que não me incorpora, que aqui tem alguns assim, ou então não é a minha praia, né? Então, nós estamos aqui, me disseram para eu continuar fazendo o que eu sempre fiz,
ia pesquisar, escrever e colaborar no que fosse sendo solicitado, e é assim que eu estou fazendo. E que ninguém está me cobrando nada. Então, estou nessa ideia. Com essa questão da Gautier, que eu falei a ele, é o seguinte: o livro dá a entender que ela não voltou. E houve uma embaixada, ela fala com eles, etc e tal, e depois ela desaparece. Quando o pessoal vem apanhá-la para levar para a viagem, diz que ela sumiu. E então foi para o interior do Maranhão e não se sabe para onde. Não é isso? A versão da Gautier. Garimpando as informações nos livros dos antropólogos antigos, eu encontrei em Nunes Pereira, não, em Nina Rodrigues, no livro de Nina Rodrigues, que foi publicado em 1905, mais ou menos, que falava sobre os últimos africanos. Ele pegou o pessoal que tinha sido escravo e depois da abolição entrevistou essa gente. E dá uma pequena notícia, não é muita coisa, mas eu achei significativo. Ele disse que veio aqui no Maranhão e encontrou 2 mulheres velhas que tinham sido escravas, aqui no São Batalhão, uma em Iorubana e a outra da Almeana. Uma velha acamada e outra ainda esperta andando pela cidade. Então, na minha cabeça, para mim, é isso aí. As duas, era Maria Jesuína, como ela era conhecida aqui, que era a mais velha e estava acamada. A outra era Josefa de Nagô, que a gente fez o trabalho sobre a casa e consegui muitas informações, e que eram amigas e uma ajudou a outra. Essas casas se consideravam co-irmãs, né? Então, me parece que está aí. Agora, a gente não tem os documentos para dizer que Jesuína era a Gautier. Podia não ter sido. Que a casa continuou, os cultos da família real e tudo mais, isso aí é notório. Agora, se foi através da liderança de Gautier ou de outra pessoa da família real, porque quando ela foi escravizada, ela não foi sozinha. Foram vários. Eu me lembro, eu penso que eu andei mexendo aí umas coisas aí, e tinha um texto que falava de umas 60 pessoas que foram juntas e foram escravizadas. Então, uma dessas outras mulheres pode ter sido, mas era de Zomadono, que é um vodum que não é tão conhecido por aqui. E quando eu estive no Benin, numa viagem com o Pierre Veger e tal, num festival de cultura do vodum, eu cheguei no museu, eu estava conversando com algumas pessoas, eu perguntei, né, se era de Zomadono, quem era o vodum da Gautier, que tinha lá o trono dela, etc. E eles confirmaram que era de Zomadono. Então, uma série de coisas assim são indicadores. Além do mais, o seguinte, até onde eu sei, as antigas da casa não diziam que a fundadora se chamava Ana Gautier. Ela se chamava Maria Jesuína. Mas essas mulheres diziam que eram da família real. Então, por isso, eu acho que é a mesma pessoa. E outra coisa, quando que se começou a falar em Gautier aqui, se continuou se dizendo a nossa fundadora é Jesuína. Jesuína, no batismo, deve ter recebido outro nome e tal, e então ela passou a ser Jesuína. Mas nunca se dizia, o nome dela era Maria, era Ana Gautier, etc. Isso aí foi depois de 85, para mim, pelo menos. Houve um colóquio da Unesco aqui em São Luís, e nesse colóquio da Unesco tinha uma pessoa, o Grelê, da família do Grelê, na Unesco, que a Unesco foi que financiou a coisa toda,
E ele trouxe vários especialistas, religiosos e não religiosos, sacerdotes e pesquisadores de história do Benin. E esse pessoal, enquanto a gente estava ouvindo as palestras e as coisas do colóquio, que a gente não tinha direito à voz, mas foi compartilhado, né? Com tradução simultânea, eles estiveram aqui várias vezes fazendo determinados testes. A gente usa a palavra teste. Uma das coisas era conversando com ela para saber até que ponto a casa podia ser considerada continuação do que tinha no Benin. E depois, algumas outras coisas que parece que eles faziam também, que a gente não é da nossa cultura. Eu me lembro de Olivier, que era um estudante do Benin, que estava aqui naquela época, que me disse que se reuniu esse pessoal e eles faziam umas adivinhações nas árvores, não sei o que lá. É uma consulta, vamos dizer assim, às entidades espirituais e depois iam ver a resposta. Isso é muito usado nos terreiros, chama de vela, se acende a vela e como a chama queimou toda, não queimou, foi por lá. Eu não entendo dessa parte, mas eu sei que tem. E imagino que seja similar a isso aí. E a conclusão deles, no final do congresso, foi que, de fato, a casa era fundada pela Gourmet, etc, etc. E saiu isso no relatório do colóquio da Unesco daquela época, em 3 línguas, em português, francês e em inglês. Então, a partir daí, isso foi uma descoberta que o pessoal do movimento negro se interessou muito, né? A Pamabu passou a ser tema de escola de samba e não sei o quê, tudo isso a partir daí. E, de fato, eu acho que é isso mesmo. Agora, tem a minha autoridade, que eu assino embaixo. E como o livro foi financiado pela FAPEMA, eu tomei a deliberação de que toda a venda do livro seja revestida integralmente para a Casa das Minas. Por isso que o pix do livro está no nome da Maria Socorro, que é ao lado da Eusébio, da casa. Então, toda a venda do livro será integralmente revestida para essa casa. Muito obrigado, né? Agora fazendo um pequeno síntese que ele falou. Quando a Casa das Minas, esse pedaço de chãozinho aqui, foi sentada, como se diz, ele falou, ele ressaltou ali que veio levar, é o Exu. A Casa das Minas tinha essa composição, mas hoje não tem mais. Porque na iniciação da casa não tinha espaço para esse elemento. Então, sendo assim, ele fez um acordo com o Toisomadon, que é o dono da casa. Qual foi o acordo? Pedir a sua liberdade do seu reino, mas com uma condição: nunca mais pisar nesse solo sagrado, chamado Casa das Minas Gerais do Maranhão, ou que é libertador do Zamandó. Então, diante disso, nós não cultuamos o Leba, o Exu, o povo de rua, respeitamos, e eles respeitam nosso espaço sagrado, certo? Isso é só para um esclarecimento dentro da religião. Porque muitas pessoas perguntam por que a Casa das Minas não cultua o povo de rua e homem não gira. Porque o homem não tem permissão de girar no que é libertão de Zamandon. Ele é feito 80% só. 100% são as vodunças do sexo feminino. Devido esse aspecto. E minha avó dizia que homem não ficou no jeje para dançar.
porque ela dizia que o homem é irresponsável. Ela dizia que o homem é irresponsável e o homem não ficou na casa de gente para dançar. Ficou para fazer outra coisa, para tocar, para cantar. Mesmo que ele tinha, meu bisavô, que era o pai da minha avó, ele era polibogi. Tinha ali aquele senhor que estava o Gregório. Ele só começava, mas não terminava. Então, ele não tinha permissão de girar, mas ele tocava incorporado com polibogi. Então, essa é a diferença entre o Montó e a Vultons. Nós somos feitos 80%. Tá? Para vocês também, eu acho que eu vou deixar um recado. Né, obrigado. Posso? Eu vou deixar um recado. Agajatoli, 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 agajatoli. Essa é uma saudação do povo Jeje aos lagoenses, que são vocês. Muito obrigado. Eu queria ressaltar aqui a falta que faz neste momento o professor Sérgio Ferretti, né? Foi de uma importância inexplicável aqui para essa casa, né? Aquele livro dele realmente é a Bíblia da Casa das Minas, né? E na contracapa desse livro, que era Metânios Omadon, tem um depoimento do Pierre Verger. E ele narra uma situação de uma visita que participou o Ferretti, a Mão de Carmo, e a Dona Celeste lá no Benin. Um momento muito emocionante do que ele fala ali, inclusive ele diz que é um dos momentos mais emocionantes da vida dele. Imagina Pierre Verger dizer isso, o cara que passou por tantas coisas emocionantes, tantas descobertas. Então eu queria que a Mão de Carmo, se ela se lembra realmente o que ele narrou ali na capa do livro, que ele passasse para vocês e ver como é uma coisa, é um momento incrível mesmo. Nós estávamos no Benin, numa área que ia haver uma inauguração de um monumento. Então o chefe dos Vodus do Mar convidou a Dona Celeste a cantar alguma coisa daqui do Maranhão. Dona Celeste era daqui da Casa das Minas, da família de Quevioso. Não era das mais antigas, mas era uma pessoa que já tinha, sei lá, 40, 50 anos pelo menos de casa, não sei quantos aí. Uma pessoa competente. Então, quando ela saiu, a chefe da casa, que era ainda era a Dona Denise, disse que algumas coisas que são cantadas na casa só podem ser cantadas aqui. E só podem ser cantadas pela pessoa em transe. É uma dificuldade que nós temos aqui, nós temos que conversar um pouco mais depois, porque tem havido alguns convites para gravar músicas da casa e Eusébio, que é o tocador-chefe, ele sabe das instruções sobre isso. Então, o que acontece? A Dona Denise conversou com o Celeste e disse que tinha umas certas músicas que podiam ser cantadas fora, que são cantadas quando o Jeje aqui, na festa de São Sebastião, de madrugada costumava sair para a casa do Nagô, visitar os Nagô e se confraternizar com eles, e depois voltava aqui. Uma coisa muito bonita que eu gostaria muito, que eu tenho algumas gravações que pudesse sair no vídeo, no filme, dessas visitas do Jeje aos Nagô. Então, o que acontece? Quando foi cantar, a praça estava cheia de gente, a população, a comunidade lá do Benin. Celeste, como eu não sei como é, nem me lembro a música, né? E eu também não sei cantar. Mas ela começou a cantar e aquele silêncio. Mais algum tempo, uns velhinhos
fizeram assim uma expressão de contentamento e entraram no canto. Começaram a cantar. E aí foi isso que Pierre Berger disse que ficou muito emocionado, porque uma coisa que vinha desde da fundação, porque é claro que há em vários, na Bahia, em Cuba e tal, os descendentes, os afrodescendentes, voltaram muitas vezes mas no caso do Maranhão não havia esse fluxo, esse contato. O que essa casa apresenta como sendo africano é o que ela aprendeu da fundadora, da época da fundação da casa, que foi conservada. Evidentemente que deve ser com aquelas dificuldades de uma pessoa que está cantando numa língua que ela não conhece e que ela sabe só o significado geral daquele canto, não é capaz de traduzir, muito menos palavra por palavra. Então, como a gente aqui canta em latim, um especialista em latim vai achar meio estranho algumas frases que aparecem com palavras em português e tal, porque nós estamos diante da mesma realidade, estamos reproduzindo uma língua que a gente não fala e que aprendeu muito pouco e usa ritualmente, né? Então, foi isso. E ele disse que ficou muito emocionado. Eu vi depois os cubanos, que tinham um grupo folclórico de um terreiro jeje, que cantou uma música lá no Benin, foi muito aplaudido e tal, e todo mundo cantou junto com eles. Então, eu estava com um arquiteto que estudou aqui no Brasil, e ele disse, certamente os cubanos, eles viajavam muito porque o governo não permitia participação enquanto religioso, mas permitia como artista ou como esportista, né? Você podia participar de competições esportivas e de arte. Então, esse tinha um grupo folclórico, o Arará, né? Que ele chama Aladá, ele chama Arará, e ele, então, cantaram isso. E o meu amigo dizia, é a nossa língua perfeita. Então, eles devem ter aprendido recentemente, ouvindo ao Benin, nessas oportunidades, ou nos contatos dos beninenses que se instalaram depois, né? Vieram depois a Cuba, como aqui no Brasil também. Então, tem essa diferença. Essas palavras da minha amiga Udica. Esmenha. Na verdade, sou curiosa para conhecer o livro, né? Vamos ficar sem o final. Mas aí também tem o seu charme, né? Um romance que deixa a gente numa procura de uma resposta, tem todo o seu charme. E assim, para mim sempre foi um presente muito grande essa aproximação com a casa dentro da minha história profissional enquanto pesquisadora de escravidão no Maranhão, e relembrar todas as histórias e tudo que eu consegui ali apanhar, principalmente no material que eu usei de pesquisa, que foram jornais de São Luís do século XIX, logo no comecinho que a imprensa se instalava na província. E aí esse dia a dia ele fica muito, muito claro nesse material de pesquisa, né? Então, poder conhecer essa história de perto, e aí todos os nomes que foram citados aqui, saber que eu conheci de alguma forma, eu tive contato com esse material, eu me sinto muito à vontade até de estar nesse espaço, né? De tudo que eu tive, que eu li ali para conseguir ter hoje uma compreensão, que eu digo que essas leituras, mais do que uma obrigação para passar do que eu tive, para fazer o que eu fazia enquanto guia de turismo, mas elas foram realmente de um crescimento pessoal muito grande, né, de compreensão de uma complexidade que está muito acima, que é muito maior do que nós. Então, realmente, é a curiosidade de conhecer o livro, de começar a fazer essa leitura, poder entender ainda mais, né, de como tantas outras representações que foram criadas, e a gente ter uma dessa. E a professora falou aqui, no momento que o pesquisador fala da parte que seria mais próxima da realidade, a gente fica com aquele remorso aqui no coração. A gente não sabe se realmente foi ela, mas criamos uma representação tão forte isso, e ouvir essa história
das mulheres, né, dessas mulheres que é mais uma cultura africana do que necessariamente europeia, da força dessas famílias patriarcais, não tem como não se sentir representada, né? Eu estou comentando aqui que eu descobri há pouco tempo essa descendência, essa ascendência mais próxima do que eu poderia imaginar, porque eu digo que quando a gente fala sobre populações escravizadas e a gente vai e bate na tecla dizer que o Brasil nunca foi democracia racial, mas que o Brasil nasceu de estupro, a gente fala às vezes como se fosse algo muito distante, que estamos lendo, e de repente quando se descobre isso na sua família, né, se procurando a sua ascendência, é um pouco mais doloroso. Eu estava aqui compartilhando com o Henrique para ele me ajudar a achar essas minhas raízes, né? Então, assim, para mim realmente é uma experiência pessoal também fazer parte aqui, eu estar nesse momento, estar com pessoas que eu conheci, já tive contato com o material, com a leitura, com a pesquisa, e ao mesmo tempo me sentir fazendo parte de uma história, né? Essa percepção aqui de uma história que vem de uma história de uma mulher que um dia foi monarca, foi rainha, e de repente ela estava numa situação de escravizada, e eu encontrava esses depoimentos nos jornais, né, de escravizados nas ruas de São Luís, que eram apanhados pelas as rotas policiais, e falavam muito sobre isso. Porque disse que foi visitar fulano que conhecia não sei da onde, tinha uns laços, né, pessoais muito interessantes, e isso ficava muito marcante, inclusive nos jornais da cidade, que foi onde eu mais me debrucei para minha dissertação de mestrado. Então eu somente agradeço estar participando desse momento, de estar conseguindo entender muito bem, justamente por já ter tido contato com a leitura e essa proximidade com a história de resistência das mulheres negras, e quando aparecem nos jornais geralmente são presas por estarem trabalhando, e realmente é um geral que me emociona muito, que toca muito na minha história pessoal, não tem como não tocar, e é só esperar um momento para começar a ler o livro mesmo. Obrigada. Luísa, diga suas considerações finais. Umas palavras. Eu não me ocupo do tambor de mina, eu digo, sou uma pesquisadora, me ocupo do candomblé, da raiz da Casa do Xumaré, assim, uma típica religião da Bahia. Mas eu estudo o candomblé queto da raiz da Casa do Xumaré no ambiente metropolitano de São Paulo. Assim, sou muito longe do Maranhão, mas quando foi aqui, tempo atrás, eu pensei de fazer uma visita na Casa das Minas, porque a Casa das Minas historicamente é muito importante no Brasil, porque é a primeira a ser fundada de todas as religiões afro-brasileiras, o primeiro terreiro, a primeira casa, né? E assim, é por isso que é extremamente importante também agora ter a tradução desse livro, porque conta o início, a história dessa mulher. E, como disseram antes, a importância da mulher africana em todas as religiões afro-brasileiras. São todas fundadas para mulheres. Depois se nota no candomblé, entram também homens. Mas foram as mulheres as fundadoras. E assim é muito importante para o feminismo de hoje falar sempre dessa coisa. Muito obrigado, né? Professor. Eu queria aproveitar só para dar uma informação a respeito de Zomadono, que aparece no livro. Eu li só fiz a primeira leitura rápida, né? Mas vou voltar com calma. No final do livro, a gente não sabe se Zomadono deixou de ser recebido pela Angotimé, ou se era no Maranhão, quando ela foi para o interior, porque ela foi para o interior e se ligou a Curupira e ao folclore, não sei o quê, e de certo modo sua identidade mudou, né? Ela passou a ser uma outra pessoa. Ou se houve uma
interpretação dos documentos e tal. Aqui isso não aconteceu. Aqui se fala que Maria Jesuína era de Zomadono, recebeu o Zomadono e o Zomadono era o chefe da casa. Foi sucedida por Luísa, que também era de Zomadono, a segunda. Tem uma senhora que eu não sei, eu sei que a última era Anadaí. Anadaí foi a última que recebeu o Zomadono. Por sorte, eu poderia ter conhecido. Eu morei aqui na Rua do Passeio, nesse lugar onde demoliram a casa e fizeram uma clínica de gastro, do lado da dona Felizmina, que era irmã dessa senhora, de Zomadono. E minha mãe me disse uma época que viu umas fotos de família dessa senhora e tinha lá uma foto dessa irmã dela e suas companheiras. Eu, como tenho a imaginação solta, fiquei imaginando que aquela foto poderia ser uma foto daqui, dos dançantes na casa. Ela com Zomadono, e ela teria dado tudo para ver essa foto, não é? Mas, infelizmente, dona Felizmina, não sei se viram, não mora mais na Rua do Passeio, a casa não existe mais. Eu estou aqui contando a história, mas muita coisa se perdeu, né? Mas se alguém souber de parente de doutor Astrolábio, que era o filho da dona Felizmina, a Nadaí era tia de Astrolábio. Astrolábio também já morreu. Então são coisas que a gente conserva umas coisas, mas outras a gente perde, né? Mas é isso aí. Então eu aqui sempre, Zomadono sempre foi atuante. E quando eu perguntava, quando eu cheguei aqui, porque não tinha uma festa grande para ele, a resposta que me davam era assim: ele é festejado todas as datas, se canta para ele e tal, e ele é homenageado, então não precisa. E no dia 1º do ano era um dia consagrado a ele, aí eu não sei mais dos detalhes, não participei dessa parte, não me convidaram. Eu quero aqui dizer, hoje nós não fazemos mais a obrigação 2, que é o toque na goma. Porque a Casa das Minas não tem mais a composição das 5 famílias. Todas as pessoas que estão vivas, que estão perto da religião, todas são da vice. Eusébio, Sobereda, José, Gamar, e Elizabeth e Ledina. Nós somos só 5 pessoas hoje ainda com o domínio dessa religião. Então, devido a isso, dessa situação, a gente não faz mais a obrigação 2, que é o toque. Mas as outras obrigações são feitas. Entendeu? A Casa das Minas está viva. E a casa está aberta a todos os irmãos. A casa de todos vocês. É comandada por um tochefe, que só serve para remar a canoa. Mas o marco é de todos nós. Tá? Está aberta para quem quiser perguntar alguma coisa para o meu amigo escritor. Tem alguém? Por favor. Primeiro, boa noite aos presentes, né, que está ocupando a mesa. Dizer parabéns ao professor Henrique Torraio, né, pelo esforço editorial. Tem sido uma jornada de não só de conhecimento da obra, mas de autoconhecimento. Né, e dizer que é sempre uma satisfação muito grande ouvi-lo. Né. Só fui seu aluno lá na UFMA, de forma muito breve, e hoje volto a reencontrá-lo. O senhor falou sobre a questão da complexidade que é conhecer, né, a cidade de São Luís, Maranhão como um todo, e
a Judite, não sei se ela pisou em nosso solo, se foi enganada, né, pelos nossos céus, como foi o Padre Antônio Vieira, e que nos leva a tentar compreender, né, o que nós somos, né, e o chão que pisamos. E aí, nesse sentido, ela, mesmo que distante, né, desse chão, desse céu que tanto engana, que elementos o senhor percebeu que chamou sua atenção, que fornecer elementos para compreender, né, esse Maranhão que tenta muitas vezes se esconder da Casa das Minas e ao mesmo tempo se encontra em suas paredes, em seu piso. Obrigado, boa noite. A Judite teve, sim, em São Luís, porque como o romance é um romance etnográfico, ela não só teve no Benin, como ela também teve na Bahia e ela também teve em São Luís. Por ela ser uma escritora, uma romancista, então, por ter um olhar sensível, a primeira coisa que chama a atenção dela é a calmaria, né, da Rua de São Pantaleão, o aspecto bucólico, né, da cidade. E ela faz uma relação entre a praia de Udá, né, e esse cenário da cidade de São Luís. E ela disse que ela entende por que a Gautier escolhe esse lugar. Na cabeça da Judite, a Judite escolhe, na verdade, né? O romance, bom, há algumas questões que envolvem por que ela não fica na Bahia. Uma das teorias é porque ela teria sido rechaçada pelos cultos de origem nagô, os terreiros nagô na Bahia. Ou seja, como ela vem de uma tradição de voodoo, né, do Daomé, ela não teria sido muito bem recebida pelos de origem nagô na Bahia. Então, essa é uma interpretação. A outra interpretação, muito mais ligada a questões históricas, é porque, na verdade, os mercadores de sujeitos escravizados da Bahia, na verdade, dizem que ela não interessaria aos trabalhos, né, aos trabalhos braçais, ao tipo de trabalho que o esforço, na verdade, que o trabalho escravizado exigiria. Então, essa é uma razão das quais os mercadores de escravos da Bahia não se interessam por ela. Então, ela teria seguido, na verdade, viagem. Então, essa duplicidade de uma briga com os cultos de origem nagô, na Bahia, que faz ela subir cada vez mais, mas para a Judite, na verdade, ela escolhe. E um detalhe, no século XIX, isso o romance trata. Quer dizer, o Maranhão era lugar para serem enviados os piores escravizados. Gente de pior, os mais de novo, quer dizer, de novo superpassa, né? De novo, tá lá em Padre Antônio Vieira, passa o século XVIII e reaparece no século XIX. Tanto que um dos interlocutores, que é o padre, porque ela é marcada como escravizada dentro do navio tubeiro, né? Então, quando ela disse que ela quer vir para o Maranhão, o próprio padre disse para ela: mas por que tu queres ir para o Maranhão? Tu não sabes que lá é o lugar das piores ralésias, da pior gente, gente de pior estirpe, só ladrões, assassinos, lascivos, indolentes, né? Por que tu queres ir para lá? Né? Essa é uma pergunta que o padre fala. Então, eu acredito, sim, ela esteve aqui e ela consegue entender, ela consegue entender a atmosfera da cidade de São Luís, né? É claro que ela está em 70, fique bem claro isso, né? Ela está em 70, mas ela entende essa relação bucólica entre São Luís e que seria uma atmosfera muito parecida com o que seria o Abomey no final do século XVIII, sobretudo com as questões da espiritualidade. Para Gautier, para Judite, o elemento que faz a Gautier escolher seria essa relação espiritualista entre o Abomey, que ela encontra relações também existentes aqui no Maranhão. Provavelmente a Gautier, quando pisou o pé, sentiu a nossa atmosfera espiritualista, né? Desse Maranhão que é tão especial, digamos assim. E já agradecer a presença de todos. Aqui tem gente a maioria são nagoenses, vocês são nagoenses. O Gege é o avô de vocês, e o pai de vocês e a mãe são os nagoenses.
mas a casa das meninas está aberta. Todos os meus irmãos, independente de cor, de raça, de sexo. Que a casa das meninas é nossa. Entenda. Aí olha a casa das meninas porque está fechado. Não. O outro lado está aberto. Porque a casa das meninas precisa disso, do calor humano de todos os nossos irmãos. Tá? Eu agradeço aqui a minha amiga internacional, a Luísa, a italiana, a minha grande amiga Luz de Carmo, a vice-prefeita Armênia, meu amigo Vasconcelos e meu amigo Flávio. Agora o pessoal que adquirir o livro pode se dirigir aqui até a mesa para o meu amigo botar o dedo, né? Botar o dedo? Autografar. Eu agradeço a todos presentes. Vamos organizar.